Para você de casa. Agora o NTV News. Patos de Minas chega a 460 mortes em decorrência da Covid-19 e entra em alerta na ocupação de leitos. Com o feriadão à vista, especialistas manifestam preocupação para o aumento de casos. Buracos se proliferam na BR-365, aumentam riscos de acidentes e motoristas cobram manutenção. Crescem vítimas que caem nos golpes de pagamentos por aplicativos, mas penas também endurecem. Doações caem e entidade que ajuda idosas em Patos de Minas entra em dificuldades. Futebol. Atlético vai enfrentar Boca Juniors nas oitavas de final da Copa Libertadores. Outros confrontos também são sorteados. Presidente Bolsonaro confirma a Copa América no Brasil. Jogos serão em 3 estados e no Distrito Federal. Você vai ver que poda de árvores sem permissão em praça no bairro Caiçaras, em Patos de Minas, provoca reclamação de vizinhos. Tem ainda a nossa análise da notícia e muito mais no NTV News, que começa agora. Já está em vigor a lei com penas mais duras para os crimes realizados com o uso de aparelhos que estejam ou não conectados à internet. Em meio à pandemia, tiveram aumento as ocorrências de golpes praticados principalmente com a utilização de dispositivos eletrônicos. E-mail, apps de mensagens, Pix, apps de banco, contatos via SMS. São muitos os dispositivos que nos auxiliam no dia a dia e que estão literalmente na palma da mão. Mas estes também são alguns meios utilizados frequentemente por golpistas. E esta modalidade de crime tem crescido bastante desde o início da pandemia do novo coronavírus. O número de golpes aplicados principalmente através da internet, através dos dispositivos eletrônicos de informática, sejam celulares, tablets, tem aumentado significativamente, principalmente na questão no período da pandemia, em que as movimentações financeiras, a contratação de serviços, a compra de bens aumentou através desses dispositivos de informática, também aumentou a prática de crimes, a prática de golpes através desses dispositivos de informática. A criminalidade se adequa às novidades eletrônicas, como é o caso do Pix, uma comodidade para o pagamento imediato por meio de QR Code, que possibilita, por exemplo, pagar as compras com a câmera do celular, mas que exige cuidado para evitar golpes. É que bandidos têm induzido as vítimas a fazer o pagamento à pessoa errada. A dica principal é de sempre observar as informações da transação e depois de seguir as instruções da maquininha do estabelecimento e do aplicativo do próprio banco. Daí, todos os cuidados essenciais que tem que se ter. Seja realmente para não repassar senhas, não repassar informações, não repassar dados para qualquer pessoa que seja. Hoje é aplicado muitos golpes, encaminhando mensagens SMS e solicitando que a pessoa reenvie esses códigos aí, seja para alguma autorização cadastral, pessoa se passando por um membro de uma instituição financeira, seja para a atualização ou alguns dados de alguma empresa que a pessoa já tinha o cadastro. Então, o cuidado tem que ser redobrado através da utilização dos dispositivos eletrônicos, celulares, tablets, computadores, para que a pessoa não seja vítima desses golpes. E não para por aí. Os bandidos utilizam inclusive os sites de relacionamentos para captar vítimas. No mês passado, uma moradora de Patos de Minas caiu no golpe do namoro virtual e, com promessas de presentes que viriam do exterior, foi lesada em mais de R$180 mil. Mas diante do número cada vez mais alto de crimes considerados virtuais, na última sexta-feira entraram em vigor sanções mais duras que ampliam as penalidades para os crimes de furto e estelionato praticados por meios eletrônicos. Essa legislação, ela passou por alterações tanto no artigo 154-A do Código Penal, que é o crime de invadir dispositivo informático, passou também por alterações no artigo 155, que define o crime de furto, no artigo 171, também estabelecendo agora a fraude eletrônica, e também prevendo lá a questão de uma pena maior para o idoso e para a vítima vulnerável, né? Então, tanto a vítima idosa quanto a vítima em situação de vulnerabilidade
esses crimes praticados contra elas também terão uma pena majorada, uma pena mais alta. Outra modificação que consta na alteração da lei é com relação ao local onde o crime foi praticado e em qual cidade ou estado a vítima fez a denúncia do golpe. Anteriormente à publicação dessa lei, a competência era definida pelo local da consumação do delito, onde que se auferiu essa vantagem ilícita obtida pela prática do crime. E isso facilitava muito a vida dos bandidos, né, dos autores de crimes, e prejudicava muito a vítima, que às vezes a vítima ia procurar, citando, por exemplo, a Delegacia de Patos de Minas, mas a vantagem ilícita obtida foi auferida, a título de exemplo, na cidade de Goiânia, e a competência seria da Delegacia de Goiânia e da Justiça Criminal de Goiânia. Agora não, a competência ficou definida pelo local do domicílio da vítima. Além de ficar atento aos cuidados durante o uso dos dispositivos no dia a dia para evitar cair em fraudes, o cidadão deve denunciar a ação de golpistas o mais rápido possível. Perceber o crime, imediatamente denunciar. Se necessário for, já printar a tela, né? Encaminhar também para a delegacia, juntamente com o registro da ocorrência policial, e solicitar as providências cabíveis, porque alguns desses crimes dependem de representação da vítima para que nós possamos dar andamento. Ou seja, a vítima não somente fazer a ocorrência policial, ela tem que comparecer pessoalmente à delegacia de polícia, né, com o registro da ocorrência e pedir providências, assinar um termo de representação solicitando que a autoridade policial tome as providências para a identificação do autor e produção de todas as provas. A Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão no Sindicato dos Servidores Municipais de Paracatu nesta terça-feira. A operação APAT é para verificar a suspeita de fraudes na entidade. Ninguém foi preso, mas diversos documentos que podem ter assinaturas e datas falsificadas para filiação fraudulenta e, com isso, garantir desconto de contra-cheques de associados foram apreendidos. A denúncia partiu da Prefeitura de Paracatu. A prova de vida para aposentados e pensionistas do INSS voltou a ser obrigatória a partir desta terça-feira, 1º de junho. O procedimento estava suspenso desde maio de 2020 devido à pandemia. Quem não fizer a confirmação do cadastro terá o benefício suspenso. Todos que recebem benefícios pelo INSS por meio de conta corrente, poupança ou cartão magnético são obrigados a fazer a prova de vida. De acordo com o Instituto, a exigência é para evitar fraudes. 36 milhões de beneficiários devem realizar a prova de vida ao longo do ano. Os beneficiários selecionados para fazer o procedimento por biometria facial devem fazê-lo pelo aplicativo meugov.br ou Meu INSS. Quem estiver apto a realizar a prova online são informados por SMS no celular enviado pelo número 28041, por e-mail ou ainda pelo app Meu INSS. Alguns bancos permitem a realização da exigência por meio de biometria, nos caixas eletrônicos ou nos aplicativos, ou mesmo pelos servidores na agência bancária. O INSS estabeleceu um cronograma para realizar o processo pelo Instituto. Começa em junho, para quem deveria ter feito a prova de vida em março e abril de 2020, e segue até dezembro. Pois é, em caso de dúvidas, basta ligar para a central do INSS pelo telefone 135. A seguir aqui no NTV News, a previsão do tempo para a semana de feriadão, né? E poda de árvores sem permissão em praça no bairro Caiçaras, em Patos de Minas, provoca reclamação de vizinhos. Os cortes de árvores em uma praça do bairro Caiçaras, em Patos de Minas, surpreenderam a vizinhança. Segundo os moradores, o responsável pelos cuidados do local não tinha autorização. Segundo a moradora, um vizinho responsável pela manutenção da praça foi quem cortou as árvores do local, sem comunicar à vizinhança sobre qual o motivo do corte. Senhor que cuida da praça aqui, já há alguns tempos ele tem ameaçado que iam cortar os ipês. Ontem ele chegou aqui na casa da minha mãe e disse que ia cortar porque ele tinha um documento para cortar. Só que a polícia falou assim que ele não tinha o documento para cortar, que ele tem uma autorização para cuidar da praça, que são coisas diferentes.
O que eu escutei foi assim, que parece que ele não aceita ter nada do que os outros plantou, só o que ele está plantando, porque essas mudas aí foi ele que plantou, tá vendo? As menores. E as maiores ele quer arrancar tudo. Eu não sei por que ele está fazendo isso. Foi ela quem plantou os ipês na praça, há 12 anos. Por isso a indignação pela atitude do senhor. Foi eu que plantei, e vão fazer 12 anos. Vai fazer 12 anos que eu tinha plantado esses ipês. Os moradores acionaram a Polícia Militar do Meio Ambiente, que conduziu o responsável pela remoção das árvores para a delegacia. É uma questão de meio ambiente, né? Porque a gente vê tanta coisa acontecendo aí no mundo e tem leis que protegem isso. Aí a própria polícia acionou a polícia florestal, eles estiveram aqui e o cara foi levado pela viatura, só que ele foi encaminhado para a polícia florestal. E em menos de uma hora o cara praticamente não foi nem preso e está tudo normal. O cara arrancou os ipês e está tudo normal. E o ipê, perante a lei, até onde eu sei, é um crime que a pessoa comete e não tem fiança para liberar ela da cadeia. E o cara está solto. Inclusive ele teve aqui mais cedo na casa da minha mãe. Nós entramos em contato com a Polícia Militar do Meio Ambiente, que informou que esse morador que fez o corte das árvores foi multado e liberado em seguida. Nós também fomos até uma casa onde nos informaram que ele poderia estar, mas a moradora dessa residência disse não saber informar onde ele estaria e disse também que ele não mora lá. Nós contactamos também a assessoria da Prefeitura de Patos de Minas, que confirmou que a praça é adotada por um morador do bairro, mas que isso não dá a ele a permissão para a poda sem autorização da Diretoria de Meio Ambiente. A nota da Prefeitura também informou que o setor foi comunicado e irá ao local verificar. Com as chuvas cada vez mais esparsas, o tempo seco prevalece. Com isso, a umidade relativa do ar cai lá para baixo. O problema da característica dessa época é que favorece o aparecimento de doenças respiratórias. Então, por isso, é preciso ficar atento às condições climáticas e, claro, se proteger. O mês de junho chega e com ele a previsão de queda na temperatura. Mas uma massa de ar seco tem impedido os dias gelados na região. Nessa época do ano, normalmente a gente tem mínimas em torno de 13 graus e nessa época nós estamos tendo aí em torno de 15 graus, então mais ou menos 2 graus acima da média normal para essa época do ano. Bom, o que acontece é que essa grande massa de ar, ela é uma massa de ar seco. No entanto, não impede a entrada, eventualmente, de umidade vindo da floresta equatorial. Isso ainda pode acontecer até o início do inverno. Entretanto, a previsão é de queda na temperatura no decorrer da semana, mas com elevação na seguinte. Ela deve cair um pouco ao longo dessa semana, chegando aí em torno dos 14 graus, 13 a 14 graus de mínima. Mas volta a subir novamente nas próximas semanas. Já estamos muito próximos do início do inverno. O início do inverno, que acontece próximo do dia 20, 21 do mês de junho, nós temos o sol mais distante possível do nosso hemisfério. Então os raios solares atingem a nossa região de forma muito inclinada. Então ele não tem capacidade de aquecer. Então nessa época nós esperamos mais entradas de frente fria. Então a questão, posso tirar o casaco do baú? Espera um pouquinho que esse momento vai chegar. O interessante é que essa amplitude térmica é muito grande. Nós vamos ter máxima de 21 e mínima de 13 em alguns momentos. Então uma amplitude térmica muito grande, que isso também favorece desenvolvimento de problemas respiratórios. Essas massas ocasionam instabilidade e com isso pode chover de forma isolada em algumas regiões. Ainda esperamos nessa semana, em alguns lugares, uma precipitação em torno aí de 6 milímetros. Pode acontecer, tá? Isso é uma previsão que não é para toda a região, ela é bem localizada, mais próximo de Patos de Minas. Com as precipitações cada vez mais esparsas e isoladas, a preocupação é com a baixa umidade relativa do ar. A umidade é preocupante. Nós já estamos com umidade aí próximo de 30%, 40% em alguns momentos. E ela deve cair ao longo da estação do inverno.
Então, é importante que todos tomem muito cuidado com relação a essa umidade relativa do ar. A gente tem que ir se cuidando de acordo com as temperaturas, né? Já aqui no NTV News, doações caem e entidade que ajuda idosas em Patos de Minas entra em dificuldades. Patos de Minas chega a 460 mortes em decorrência da Covid-19 e entra em alerta na ocupação de leitos. Uma instituição que atende idosas em Patos de Minas tem passado por dificuldades. O local sobrevive por meio de doações, mas elas têm caído dia após dia. Atualmente, 8 idosas são atendidas na residência terapêutica Chico Xavier. Por aqui, diversos serviços são desenvolvidos para dar qualidade de vida a essas mulheres. Elas são residentes porque elas têm problemas de transtornos mentais, algumas já têm problemas já têm as idades, outras são mais jovens, então requer cuidados especiais. Com a pandemia, as doações caíram e o local tem necessitado de ajuda. A situação que a gente vive hoje em situações, né, com muita dificuldade devido ao momento de pandemia que a gente está, as doações diminuíram muito e o nosso trabalho das duas casas, como digamos das três, são todos filantrópicos. Hoje, a residência, além de precisar de alimentos, roupas de frio, o local precisa de cama para a pessoa acamada e colchões. Hoje nós estamos precisando de fralda, leite, né? Leite zero lactose, roupas de frio para as meninas, calçados, né? Essa sapatilha moleca, porque elas são todas já idosas. Então, assim, nesse tempo de frio, elas precisam muito, né? Meias também. E também gostaria de pedir ajuda de quem tiver uma cama de hospital, né? Porque nós temos uma paciente aqui que ela é acamada, então vai fazer bem para ela, né? Uma cama de hospital, daquelas de manivela para rodar, levantar a cabeça, para ela facilitar a alimentação, para levantar os pés também, e de uma cadeira de roda, porque nós temos 2 pessoas que andam de cadeira de roda. Quem puder ajudar, pode ir até a Rua Pernambuco, 1010, bairro Cristo Redentor. A importância que a gente poder doar é a importância da solidariedade, que é o primeiro lugar que o momento está precisando, e o segundo momento a gente poder dar qualidade de vida a elas, né? Porque hoje no momento a carência é tudo. A grande maioria das que estão aqui, né, a família não são presentes, né? Algumas pessoas, algumas delas nem família não tem. E elas ficam muito felizes quando vê uma pessoa de fora, quando vem uma pessoa ajudar, elas se sentem muito gratificadas, né? E a idade delas já está um pouco avançada, então é importante, né, se sentir que tem alguém por elas. Os feriados prolongados podem representar perigo. É que nesses períodos as aglomerações e viagens são sugestivas e assim favorecem também a transmissão da Covid. Por isso, especialistas reforçam os alertas. Acredita-se que é maior a probabilidade da transmissão do coronavírus durante os feriados, quando aumentam os deslocamentos entre municípios e estados e ocorrem os encontros nos grupos, possibilitando os contágios. Especialistas chamam a atenção para os riscos já comprovados. O problema é que quando você viaja, quando você vai para outro lugar, quando você faz visitas, você cruza informação de bolhas diferentes, bolhas sociais diferentes. Então, se você tem uma cidade que tem uma determinada variante do vírus circulante e você vai para outra cidade, você é capaz de levar isso para lá, né? Que foi o caso de Manaus, por exemplo. Né? Você tinha a P1 circulando lá e hoje ela circula no Brasil todo. A gente pega Patos de Minas, tem a P1 circulando aqui, quase que 80% dos casos é P1. Então, isso acontece porque as pessoas transitam e elas levam esse vírus de um lugar para outro. E isso é extremamente preocupante, considerando que a gente pode ter uma terceira onda, né? E esse tipo de comportamento acelera esse processo. O comportamento da população de Patos, igual à população brasileira. E ela está coincidindo, né, os picos, né, com justamente essa quebra, né, desse distanciamento social. Então, quando tem um período de aglomeração, que foram as festas de final de ano, carnaval, depois Semana Santa, né, então esses picos vão ocorrendo de acordo com esse isolamento social, distanciamento social. Para os especialistas, este é um problema que pode ser ainda mais agravado diante da maior circulação de cepas do coronavírus. Sim, e quanto maior o número de cepas,
maior foi a mutação, né? E a mutação ela só ocorreu porque houve a circulação, né, dessas cepas em populações diferentes, em circunstâncias diferentes, porque ela não circula sozinha, ela circula nas pessoas, né? O que se vê são os seres humanos sendo infectados e transmitindo para outros seres humanos. Em meio aos riscos da doença provocada pelo novo coronavírus, está o temor atual em relação à cepa indiana que já foi identificada em Minas Gerais. Então, um fato é, ela se espalha mais do que a cepa original que circulava na Índia antes. Então, antes na Índia você tinha outras cepas circulantes e elas foram totalmente dominadas por essa cepa de agora, né, que é a B.1.617.2. O mesmo aconteceu aqui no Brasil, a gente tinha outras cepas circulando, né, e a gente foi dominado pela P1. A gente não sabe qual das duas é mais forte, né? Então a gente tem hoje 4 variantes de preocupação, segundo a OMS. Uma é a do Reino Unido, que entra mais fácil na célula. Uma é a da África do Sul, que escapa do sistema imune. Uma é a P1, que faz os dois. Ela tanto entra mais fácil, quanto escapa do sistema imune. E a indiana tem mutações diferentes dessas. Sem restrições que impedem a circulação de pessoas durante o feriado, que acaba sendo prolongado para muitos setores, é preciso que o nosso comportamento em relação à prevenção seja revisto constantemente. O indivíduo pensa, né, de uma forma única, individual, ou seja, egoísta, né, de si, mas se esquece da população, né, e que ele é composto, né, ele é um membro, né, ele compõe essa população. Então ele tem que, né, o comportamento humano, né, seguindo as orientações sanitárias, trará uma proteção, né, para a população inteira. E aí você se cuida e cuida de quem está próximo de você. Em instantes a gente fala de futebol e dos confrontos das oitavas de final da Copa Libertadores da Análise da Notícia. Copa América será no Brasil. Vereador de BH é expulso do Partido Patriota por críticas ao presidente da República. E Patos de Minas chega a 460 mortes em decorrência da Covid-19 e entra em alerta na ocupação de leitos. Foram sorteados nesta terça-feira os confrontos pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Os jogos serão realizados de 13 a 22 de julho, após a Copa América, que termina em 10 de julho. Entre os times brasileiros, o Palmeiras, atual campeão, vai enfrentar a Universidade Católica do Chile. O primeiro jogo será no estádio San Carlos de Apoquindo, na capital Santiago, e o da volta no Allianz Parque, em São Paulo. A rivalidade Brasil e Argentina poderá ser acompanhada entre Atlético Mineiro, que teve a melhor campanha na primeira fase da Libertadores, contra o Boca Juniors. Primeiro na casa do adversário, na Bombonera, em Buenos Aires, e o jogo de volta será no Mineirão. O Flamengo encara o Defensa e Justiça. O jogo de ida será no Florencio Varela, na Argentina. O de volta no Maracanã. O Internacional pega o Olimpia do Paraguai com o primeiro jogo na capital Assunção e o segundo em Porto Alegre. O Fluminense tem o Cerro Porteño como adversário. O primeiro embate será em Assunção. O segundo, no Maracanã. As datas e horários dos jogos ainda serão anunciados aí pela Conmebol. Então a gente abre a análise da notícia de hoje falando de futebol com o meu amigo Gui Boaventura, que divide a tela comigo. Boa noite, Gui. O que esperar desse Atlético nas oitavas de final da Libertadores e diante de um adversário duro e muito tradicional desta Copa? Boa noite para você, Odair. Boa noite para os amigos telespectadores. Olha, o Atlético está um time com uma certa instabilidade de competição para competição, mas está bem na Libertadores, né? Então, na minha opinião, eu acho que o Atlético fez um time com espírito de Libertadores. Às vezes as pessoas não entendem o que isso acontece, por que acontece isso. Eu também não entendo, porque é um negócio assim muito volátil, né, para você entender. O ambiente de um time de futebol é um negócio assim espetacular.
Porque às vezes você forma um time só de craques, só de jogadores que, olha, deu certo em qualquer time do mundo, você coloca junto, não joga futebol. Não joga o suficiente para ganhar um título, ganhar um campeonato. Às vezes você forma um time, ele dá liga, né? Você deve ter ouvido falar muito isso nas suas andanças pelo futebol. O time deu liga, né? E às vezes dá liga para um determinado campeonato. O Atlético deu liga para a Libertadores. Tomara que o Atlético se dê bem. Nós estamos precisando de times brasileiros se dando bem na Libertadores. O Atlético joga mesmo com quem? Por favor, Boca. você tem aí? Com o Boca. Joga com o Boca em La Bombonera. Jogar em La Bombonera hoje não é mais um espanto, né? Primeiro porque nós não vamos ter aquele público lá no La Bombonera. Você sabe por que La Bombonera, Oré? Porque o estádio lá parece uma caixa de bombom. Né? A arquibancada é muito em pé. Né? O torcedor fica quase que em cima do jogador ali dentro, a pressão lá, um negócio assim Caldeirão, fenomenal, no bairro do Boca, chamado bairro Boca, lá em Buenos Aires, né? Transmiti jogo lá, inclusive, lá no La Bombonera, e a pressão lá é um negócio assim fantástico. Esse fator o Boca não vai ter contra o Atlético lá na La Bombonera. Então, eu acho que o Atlético tem tudo para se dar bem. Vai ser um grande jogo, certamente. Gui, ainda sobre esporte, sobre futebol, depois de Colômbia e Argentina, a gente até falou disso aqui ontem, começamos a falar, depois de Colômbia e Argentina recusarem de sediar a Copa América devido aos números da pandemia, o torneio será realizado no Brasil. Nesta segunda-feira, a Conmebol anunciou que escolheu o Brasil e até agradeceu o presidente da República por abrir as portas do país. Nessa terça-feira, antes de confirmar a realização da competição, Jair Bolsonaro disse que, no que depender dele e dos seus ministros, a Copa seria mesmo realizada no Brasil. No Brasil, está em curso a Libertadores das Américas? Hein, Mourão? Sim, né, Mourão? O teu Flamengo está classificado, o meu Palmeiras foi classificado também, e acabou a primeira fase. Times da Venezuela, da Bolívia, do Equador, do Chile, Paraguai, Uruguai, Argentina, sem problema nenhum. Obedecendo um protocolo, obviamente. Não tem torcida. E os exames protocolares. Também começam agora a Libertadores das Américas. No próxima sexta-feira temos Equador e Brasil, ou melhor, Brasil e Equador. Alguém reclamou? No que depender do governo federal, será realizada a Copa América no Brasil. Todos os meus ministros são favoráveis à Copa América no Brasil, com os mesmos protocolos das eliminatórias e da Libertadores. Caso encerrado. Pois é, horas depois, ainda nesta terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro confirmou que o Brasil sediará a Copa América. Os governadores de Distrito Federal, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Goiás e um quinto, que segundo Bolsonaro chegou um pouco atrasado, aceitaram realizar os jogos que começam em 13 de junho. Decidimos que, no que dependesse do governo federal, seguindo os mesmos protocolos, nós estávamos em condições de realizar a Copa América aqui no Brasil. Gui, o presidente Bolsonaro não mencionou o estado atrasado, mas o governador de São Paulo, João Dória, já havia manifestado que o estado aceitaria realizar os jogos da Copa América desde que respeitadas as medidas sanitárias estabelecidas no estado de São Paulo. E agora, Gui? Coisa que ele retirou hoje, no meio da tarde. Ele retirou essa pretensão do estado de São Paulo. Olha, Odair, eu vou falar uma coisa para você. Eu sou obrigado a concordar com o Bolsonaro em algumas coisas. Eu só não concordo com esse jeito de colocar as coisas e o jeito de levar tudo pelo lado político para o enfrentamento, né? Porque a campanha de 2022, seja bem-vindo a 2022, viu, Odair? A campanha já começou, né? E começou e está a passos largos, com fatos, inclusive, que logo nós vamos discutir aqui no jornal, que estão acontecendo fora da mídia, que está acontecendo só nos bastidores. E tem muita coisa acontecendo. Então, a política já começou. E a postura
né? Essa postura de enfrentamento é uma postura que acho que não faz bem. Mas eu sou obrigado a concordar com o Bolsonaro. Está sendo realizada a Libertadores de América, com jogos indo e vindo, inclusive. Tem muito mais entrada e saída do que teria, por exemplo, a Copa América aqui no Brasil. Nós temos o Campeonato Brasileiro, que os times viajam, aí são 20 times viajando nesse país aí de norte a sul, de leste a oeste, coisa que deveria também preocupar e está correndo solto aí, né? O campeonato está correndo solto. O Brasil vai disputar, o presidente falou aí que o Brasil disputa a Copa América, o Brasil disputa eliminatórias da Copa do Mundo, começa agora, no começo do mês agora, começa a disputar mais uma rodada da eliminatória da Copa do Mundo. Então a coisa está acontecendo. Se tiver protocolo, e eu sou sempre a favor disso, se tiver um protocolo, se tiver um jeito de fazer para evitar essa contaminação, para evitar a proliferação do vírus, é o que a gente sempre pediu para o mercado, para o comércio. Por que a gente não vai aprovar isso para o futebol? Ah, mas é um absurdo trazer 650 pessoas para o Brasil, que é em torno disso, que somam os elementos da delegação. Vamos colocar 1.000 pessoas. Essas 1.000 pessoas estão entrando e saindo muito mais do Brasil, né, pelos aeroportos, pelos portos, que não tem nenhum protocolo, absolutamente nenhum protocolo. Eu estou acompanhando, inclusive, a mídia fazendo uma blitz diária, quase que diária, no aeroporto internacional de Cumbica, no Galeão, no Rio de Janeiro, em outros aeroportos no Brasil, em portos onde chegam pessoas também, onde chegam navios com cargas e pessoas. Nós não temos nenhum protocolo, a coisa está acontecendo aleatoriamente. Então, tem que ser lógico. A gente não pode ser ilógico. Não é a Copa América que é o grande problema hoje do Brasil. Não é a vinda de 650 pessoas para cá dentro de um protocolo que é o nosso grande problema dentro dessa pandemia. Nós temos outras portas de entrada que são muito piores do que a entrada desses jogadores da Copa América. Ah, mas eles vão ficar hospedados, tem o ir e vir. Tem o ir e vir. E verdade também seja dita, Odair. Tem muita gente que está contra porque não é o dono do campeonato, não é o dono da competição. As coisas estão mudando nesse país, principalmente em relação a esse monopólio da mídia, e falando abertamente, o monopólio da televisão em impor um poderio econômico e comprar campeonatos, e comprar competições, e comprar Fórmula 1, e comprar isso. Nós não temos uma televisão democrática no Brasil. Então é bom que isso aconteça, e seria bom que isso fosse regulamentado pelo governo federal, inclusive, pelo Ministério das Comunicações, para que nós tivéssemos aqui uma televisão democrática. Você tem competição que você só assiste ali, e eles te mostram só aquilo que interessa para eles. O que não interessa te mostrar, o que dá lucro, vai para o canal fechado, onde você tem que chegar lá e comprar e pagar para assistir aquele determinado evento. Então, sabe, tem essa questão política também envolvendo a realização da Copa América. Então, eu acho que, só para finalizar, eu quero repetir, para deixar bem claro, acho que a Copa América não é o nosso principal problema na pandemia. Não é a principal porta de entrada do vírus, da contaminação, seja lá de que forma for, aqui no Brasil. O Gui, já que a gente está misturando então aí o futebol com a política, vamos falar de política propriamente dita, porque o Partido Patriota
manifestou tolerância zero para correligionários que se manifestarem contra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Veja o que aconteceu em Minas Gerais. Gabriel Azevedo, vereador em Belo Horizonte, foi expulso do Patriota depois de fazer críticas a Bolsonaro. Na carta assinada pelo presidente do partido em Minas, Hércules Marques de Sá, ele justifica que Gabriel Azevedo se posicionou diversas vezes contra o presidente e outros parlamentares ligados à família. Na carta de desfiliação, ainda diz que, apesar das redes sociais de Gabriel Azevedo estar desativada, é possível verificar manifestações contra o presidente da República. O presidente do Patriota em Minas disse ainda, que isso pode comprometer não só as relações internas, como também as relações políticas do Patriota. O vereador Gabriel Azevedo comunicou à presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Nelly Aquino, do Podemos, que ele agora está sem partido. Nós temos aí um embate, como você disse, 2022 está muito por aqui, viu, Gui? Não, nós já estamos vivendo, em termos políticos, nós estamos vivendo 2022 a todo vapor, né? E isso é um procedimento que há pouco tempo não vinha a público, essas questões partidárias, o que se toma de providência dentro de um partido. Hoje não, hoje está tudo escancarado. Isso pesa. Uma decisão dessa de um partido expulsar alguém, porque é o seguinte, se você não pratica a democracia dentro da sua casa, você vai praticá-la lá fora? Se o partido não pratica nas suas fileiras os preceitos da democracia, a liberdade de expressão, que é uma das coisas mais de opinião, que é uma das coisas mais sagradas de uma democracia, no poder vai fazer o quê? Vai valorizar essa democracia? Claro que não vai, né? Claro que isso não vai acontecer. Então, são demonstrações já que as pessoas devem observar, porque a expulsão desse vereador, ele tinha com o partido assinado em cartório um compromisso de que ele seria independente. Dentro dos partidos, ele manteria uma posição politicamente independente. É claro que o partido tem que ter o seu regimento, que tem que ter a sua ordenação de como ele vai funcionar, mas nunca esquecendo de aplicar a democracia, nunca deixando livre as pessoas, se não ferir o regulamento do partido, praticar a democracia. Agora, só porque veio o filho do presidente para o partido, ele tem que ser expulso? Isso é claro que foi o filho do presidente que falou, estou chegando, tira esse moço daí, expulsa, tira do partido, porque eu não fico junto com ele. Pronto. Até porque o Patriotas é uma possível via do presidente para uma candidatura, até porque ele está sem partido, né? E ele tem que decidir isso, me parece que até setembro, né, para disputar as próximas eleições. Ele tem um prazo aí pré-determinado para disputar essas eleições, para chegar num partido, para ir para um partido, se filiar a um partido, para disputar as eleições em 2022. Pode ser o Podemos? Tudo indica que é o Podemos. O Flávio Bolsonaro já foi para lá, devem ir outros partidários do presidente, não, de outras pessoas ligadas ao presidente, devem ir para lá, né? E deve ser o partido dele, sim. Podemos deve ser o partido dele, sim. Tá, nessa disputa aí Podemos, Patriota e PSL, né, que seriam os três partidos possíveis para Bolsonaro se candidatar. O PSL eu acho difícil. Há um racha dentro do partido em relação à posição do presidente, de aceitar ou não aceitar o presidente. Tem uma fatia muito grande. Desde o início do governo. PSL. Sim. Há uma fatia muito grande dentro do PSL que não quer o Bolsonaro lá no partido. Está muito satisfeita, inclusive, essa fatia com a saída do presidente do partido. E seria muito deselegante também sair e fazer o que fez o presidente, depois voltar para o partido, né?
Gui, então a gente muda de assunto, vamos girar o assunto aqui, falar de saúde, porque com a confirmação de mais uma morte em Patos de Minas, uma mulher de 78 anos que morreu em 30 de maio, o município chega a 460 vidas perdidas para a Covid, o boletim está aí na tela. Foi confirmado, né, no boletim desta terça-feira mais 51 casos, 16 ainda do mês de maio, aquele represamento de dados, né, atrasados. E olha só, a preocupação com a taxa média de casos novos, que passou de 31 para 31,5%. Ou seja, nós temos 31,5%, uma taxa média que aumenta em meio a um momento que é de alerta, né, Gui? Só que essa taxa de contaminação aí é de ontem para trás. Nós amanhecemos hoje com 14.043 contaminados. Está no boletim de hoje, está no demonstrativo do painel do coronavírus. Hoje, pela manhã, já tínhamos esse número aí. Então, de lá para cá, pelo ritmo das coisas, se a gente tivesse um boletim que realmente fizesse essa soma correta, de maneira correta, teríamos um número maior aí nesse nível de contaminação. O que faz a gente entender que 460 é um número também para se pensar e a gente lembrar da subnotificação que sempre existe nesses boletins aí da prefeitura. Eles estão sempre correndo atrás, né? Amanhã chega aí, mas não, teve um caso de abril, teve outro caso de fevereiro, teve outro caso de março, e aí por assim vai. Você tem que contar por boletim, você não conta por dia, você não sabe se isso está acontecendo no dia a dia. E a gente tem informação todo dia de pessoas perecendo em função da Covid-19. Pois é, outra preocupação, e a gente vai colocar aí o boletim dessa ocupação de leitos, outra preocupação é com esta ocupação, com as internações, com os leitos hospitalares em Patos de Minas, que subiu tanto na rede pública quanto na privada. O colapso para leitos clínicos nos particulares tem se mantido, né, Gui? A gente tem visto aí acima de 100% há pelo menos 30 dias ou mais, até porque nós tivemos uma redução nas UTIs, que voltaram a subir, mas esses leitos públicos aí e particulares clínicos, eles têm se mantido em alta há bastante tempo. Na parte da manhã e até no princípio da tarde, nós tínhamos uma ocupação de leitos clínicos girando em torno de 156%. Pouco de gente foi mandado para casa aí, né? E em relação à UTI, mais ou menos isso mesmo, girando em torno de 85%. Nós conversamos ontem com o Naito Pinambá aqui, ele disse que em 80% nós estamos com um pé no caos, né? Nós estamos à beira do caos. Isso me deixa extremamente preocupado com esses números, porque nas últimas 4 semanas que a gente tem feito o acompanhamento dessa variação aí, Odair, esses números são ruins. Esses números têm crescido pouco de semana para semana, mas o indicativo é de crescimento. Se você pegar as últimas 4 semanas, incluindo essa, nós estamos vivendo essa 4ª semana dessa contagem, nós temos um gráfico variando num patamar razoável, tendo essa variação, mas sempre aumentando alguma coisa de uma semana para outra. Se for assim, semana que vem vai ser uma semana absurdamente de preocupação, porque se a gente passar dos 85% de internação em UTI, na média, né, e se a gente continuar aumentando a internação nos leitos clínicos, o que a gente vê pela frente aí é uma providência do poder público, né? Tomar uma providência aí e passar a tesoura de novo. Vamos fazer uma parada rápida aqui, Gui? Olha, a seguir aqui no NTV News, buracos se proliferam na BR-365, aumentam riscos de acidentes e motoristas cobram manutenções. Após o acidente fatal registrado neste domingo na BR-365, provavelmente por causa de buracos na pista, as condições da rodovia são questionadas pelos motoristas. Além de riscos de acidentes, há ainda os prejuízos com os veículos. No último domingo, uma motorista morreu em um acidente de trânsito na BR-365. O fato chamou a atenção também para o motivo do acidente: buracos na rodovia. Segundo relatos do motorista que ia à frente, que era esposo da moça que estava dirigindo o caminhão de trás, né?
Ele passou pelo buraco, a esposa passou logo em seguida e ele viu pelo espelho retrovisor o momento em que a esposa perdeu o controle do caminhão e, infelizmente, né, em razão de perder o controle, o caminhão oscilou para os dois lados, acabou indo para a contramão da pista e, inclusive, indo parar na faixa de domínio, no sentido contrário. Em razão disso, o caminhão tombou. O Reginaldo é diretor do Fundo da Associação dos Transportadores Patenses e relata que ao longo do trecho da BR-365 entre Patos e Uberlândia há bastante buracos e isso tem trazido prejuízos aos motoristas. Todo final de semana, no meio de semana, nós estamos vendo aí bastante acidente. E o que a gente vê em resumo é não só prejuízo de vidas, prejuízo de motoristas com caminhões estragados, com carros estragados, mas prejuízo financeiro do modo geral. Há de se lembrar que nós estamos vivendo aí período de safras, né? Para escoamento da safra agrícola, nós que vivemos aí uma região que é de produtora, né? De várias modalidades de grãos, e nós estamos no período de escoamento. Então acarreta também em prejuízo financeiro, em demora na entrega do produto, em demora no recebimento nosso, em nossa região, de algumas mercadorias que acabamos pedindo de outros lugares. Para os motoristas de caminhão, a quantidade de buracos na via tem afetado o tráfego, deixando o trânsito mais pesado e danificando os caminhões, além dos riscos para a vida deles. A rodovia com buraco fica perigoso. Muito precária, trânsito muito alto nela, muita gente aí, muito veículo grande. Tá bem pesado o trânsito. Muito buraco grande aí, passa, quebra mola, quebra muita coisa no caminhão, estraga pneu. Estraga bastante. As notícias de duplicação da via seguem como uma esperança de um fluxo melhor para quem trafega pelo local. Mas até que isso aconteça, é preciso manutenção frequente, a fim de evitar que situações como a registrada no último domingo se repitam. O que a gente pede e solicita às autoridades competentes é que essa manutenção seja mais rigorosa, mais frequente, como era tempos, né? Quando eles logo entregaram essa via reformada para nós, a gente via a manutenção com mais frequência. E hoje, passado esse período, bastante tempo, já tem alguns anos que entregaram, o que a gente vê é de pouca manutenção. Uma rodovia dessa, como acabei de falar, de grande movimentação, de grande significância, tanto financeira, tanto de vários aspectos para nós, né, da nossa região e outras regiões, né, de grandes valores, ela requer de inúmeras manutenções, com a manutenção com maior frequência. O Gui, nós que somos usuários, e a 365 ela nos liga, né, tanto para o norte quanto para o Triângulo e outras regiões do país, né, vamos para Goiás, vamos para Belo Horizonte, enfim, ela de uma utilidade intensa para boa parte do país. Esse tipo de situação não pode acontecer, né? Mas já vem algum tempo já essas dificuldades. É que com o acidente isso tudo vem à tona, né? Mas essas dificuldades, esses estragos que aparecem na rodovia não é de hoje e precisam ser resolvidos, né? É pelo menos de um ano para cá, né? E falando da importância dessa rodovia, essa rodovia é o eixo principal do entroncamento do Brasil. O Brasil passa por aqui, pela região do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba. Passa o Brasil que vem do sul, que vem do norte, do nordeste, do centro-oeste, que vem do leste. O Brasil passa por aqui. Agora, um detalhe importante. Nós tivemos com essa rodovia já há alguns anos, com muitos problemas, e a gente, para sair daqui, para ir para Uberlândia, tinha que passar por Coromandel, por Perdizes. Isso era um prejuízo enorme, né? E isso não pode voltar a acontecer. Agora, se prepare. Se prepare para você falar muito a respeito disso daqui para o final do ano. O dinheiro que o Brasil destina para manutenção das estradas e rodovias neste país está cada vez menor. Foi menor em 2019, foi menor em 2020 e é menor em 2021. Então, o Brasil carece de verba para fazer isso. E nós estamos com as estradas num estado ruim, né, de conservação, e pega um período que o nosso personagem aí falou em relação à safra. A safra começa a andar nesse país agora.
ela começa a passar pelas estradas agora, a nossa produção de grãos. E aí você já viu, vai ser notícia de carro atolado no Centro-Oeste, vai ser notícia de caminhão tombado no Sudeste, porque tem que passar por aqui para ir para o Porto de Santos, Porto de Vitória para exportação, outros pega o norte do país para ser exportado através de São Luís do Maranhão, de Belém do Pará. Então, assim, uma situação que nós podemos colocar a barba de molho. Vai dar o que falar. E vai ser, já que nós estamos vivendo um momento político, vai ser uma pedra no sapato do governo federal, hein? Porque vai mexer com um segmento que grita demais, que está acostumado a defender os seus direitos e reivindicar. Gui, antes da gente encerrar nossa análise, você tem aí mais uma informação do mundo político, né? Sim, e é uma informação importante. Nós estávamos falando aqui que já começou 2022, tem uma matéria de hoje que está no Tempo e o título dela é o seguinte: Lula terá em Minas Gerais Valfrido no comando da sua campanha. O Valfrido, que foi ministro das Relações Institucionais do governo Lula, Valfrido dos Mares Dias, voltou aos holofotes da cena política e vai coordenar a campanha de Lula à presidência em 2022, pelo menos em Minas Gerais. Valfrido, e olha o segmento que está se movimentando aí, que é foco ou alvo dessa movimentação. Figuras do mundo empresarial e políticos de expressão em constantes encontros, e já colocou ele, inclusive, avião, porque o Valfrido dos Mares Dias é um empresário de posse, tem bastante dinheiro, colocou helicóptero e avião à disposição de Lula, né, e para começar já a fazer a campanha, principalmente aqui no estado de Minas Gerais. É 2022 que já começou. A gente não sabe nem se isso vai progredir ou se isso é só uma informação alvissareira, o que eu acredito que não. E o Lula tem transitado muito nesse mundo desses políticos que estão meio renegados aí pela atual política brasileira, meio esquecidos pela atual política, mas que tem poder, que tem trânsito, principalmente nesses meios, que é o meio empresarial, onde pode dar sustentação para uma candidatura. Então é 2022 que está andando a todo vapor aí, a gente precisa ficar com o radar ligado. Campanha eleitoral a pleno vapor. O Gui, com essa então a gente encerra. Obrigado por sua participação aqui, a gente volta a se encontrar. Um abraço, obrigado, boa noite a todos. Outras notícias você já sabe, né? Acessa lá o portal patosjá.com.br. E amanhã a gente está de volta às 19 horas em nova edição aqui do NTV News. Boa noite para você, até amanhã.